impossível você obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Renato fez aí um discurso na sua apresentação falando que não faltaria coragem. Já faz alguns jogos que eu vejo o Fluminense. Coragem, o cão covarde. O Fluminense nesse jogo contra o Atlético Mineiro parece que entrou no modus operandi Mano Menezes, ou seja, para não perder. Achou um gol cagado com o Canóbio e a partir desse momento o Fluminense deixou de jogar. Eu notei o Arias, que é o nosso melhor jogador, simplesmente andando em campo. Provavelmente o time ele não estava querendo se desgastar ao ponto de se machucar, principalmente o John Arias. A gente não pode perder esse. E nós que somos completamente dependentes de sua genialidade, de seus dribles, de sua velocidade, ficamos literalmente numa letargia jogando contra o Atlético Mineiro lá. Eles nunca tinham jogado no sintético da área no RV. Nós também não. Então a desculpa não era o sintético, porque para eles também é a primeira vez. Eu não gosto de ficar escutando sempre as mesmas desculpas de tipo assim, a gente perdeu por conta disso. Quem fazia isso era o Diniz. Porém, se a gente for tentar trazer o Diniz nessa conversa, o Diniz não teria se acovardado desse jeito. O Diniz poderia ter perdido? Sim, o Diniz provavelmente perderia, mas ele iria, no momento em que o Fluminense tomou aquela virada, a gente acabou empatando, mas a gente teria colocado ali um jogador, tirado um Freitas, tirado o Thiago Silva para colocar um volante para trás, para colocar mais um atacante para a gente pressionar. Inclusive eu acho que quando a gente fez 1-0, se a gente tivesse jogando daquele jeito com o Diniz, no momento do 1-0, a gente iria pressionar mais ainda. Eles precisavam sair e a gente precisava empurrar eles para eles não saírem. E foi numa dessas de não vamos brincar com eles, vamos tentar sair em velocidade. Que velocidade que a gente tinha? O João Aires estava tentando não se machucar. O Canóbio, um cemitério de jogadas como sempre, acabou arranjando um gol ali graças ao Lianco. Que presente do Lianco. Só que foi um presente talvez para outra pessoa, porque pra gente não serviu de nada, a gente acabou sendo derrotado mesmo. Mas ainda assim, ele tentou fazer uma falta, né? Graças a Deus, alguém pelo menos tentou fazer uma falta. Samuel Xavier, sabe-se lá onde estava, que foi na lateral direita dele. Chutaço, que golaço, talvez o gol mais bonito da rodada. E depois a gente toma uma virada num chutaço, que aí basicamente é o Fluminense que estava defendendo muito bem, deixa um chute de fora da área, depois deixa o Hulk acertar um chute daquele, Júnior Santos dentro da área faz o gol, dentro da pequena área faz um gol. Não acho que o Fábio tenha sofrido não é o termo, né? Não acho que o Fábio tenha falhado nos gols. Acho que foi uma falha defensiva. Se até o momento do primeiro gol o Fluminense dava aulas de como defender e como não tomar gol, porque o Fábio não tinha feito nenhuma defesa, naquele momento tinha acabado, já que a defesa que o Fábio não estava fazendo e o gol que a gente não estava sofrendo caiu por terra. Então é difícil a gente julgar algumas coisas simplesmente pelos resultados, mas o jogo o futebol é feito de resultados. Então se até o meio, né, se a gente ganhasse ponto por ter feito um primeiro tempo sem tomar gols, maravilha, mas a gente também não fez nada no primeiro tempo, a gente não chutou a gol, a gente não fez o goleiro deles defender. E aí num gol cagado, como dizia Abel Braga, vem gol cagado, a gente acabou fazendo um gol ali e depois uma falha do Martinelli, tinha um passe lindo e o Serna fez o gol. Serna que aparentemente joga bem em Atlético, sei lá, mas aí vem algumas outras coisas que eu gostaria de comentar. O Serna fez o gol, mas o Serna ele não vinha bem, ele não conseguia dominar a bola, porque a marcação-pressão do Atlético Mineiro estava funcionando. E não tem como você colocar um jogador que precisa correr para frente para tentar ser ele o pivô. Se nem o Everaldo, que tem o tamanho que tem e é para ser centroavante, não sabe fazer o pivô, que dirá o Kevin Serna. É complicado isso. O Canóbio não conseguia fazer um pivô ele nas costas, o Kevin Serna também não. E vem justamente essa problematização aí, cara. Como que o Fluminense se acovardou tanto ao ponto de, em um jogo inteiro, ter dado, sei lá, 3 ou 4 chutes. Cara, não parece em nada do time que jogou contra o Santos, do time que jogou contra o... O que aconteceu com aqueles times?
foi lá, jogou contra o Corinthians e quebrou o Corinthians. Fora que a gente ainda podia ter feito alguns outros gols e tal. Mas agora, o Everson, o que o Everson fez em campo? Nada. E aí vem uma outra questão de tipo assim, cara, não tem como você ficar uma semana inteira treinando pra perder. E aí, inclusive, foram em 2 momentos colocar os jogadores em grama assim. Você vai colocar o Thiago Silva pra jogar daquele jeito. Você vai colocar o John Arias daquele jeito. Pô, então coloca o reserva, cara. E vamos lá, a gente perdeu para um time, desculpe atleticanos, mas o time, eles batiam cabeça, os jogadores dele. A gente fez um gol cagado? Sim, mas naquele momento do gol cagado, era pra gente se impor, vamos pressionar a saída. É o quê? O técnico que vier vai rachar a equipe e a equipe não sei o que lá? Então manda todo mundo embora, pô. Fica Thiago Silva, fica John Arias, fica Martinelli. Suar a camisa mesmo. Quais são esses jogadores, Bittencourt, Mário Bittencourt? Quais são esses jogadores que estão rachando a equipe? Se de fato tiver alguém, porque a gente vai perder dinheiro. Ah, mas a gente tem que pagar multa rescisória, não sei o que lá. Cara, tá preocupado com multa rescisória? Daqui a pouco vai pagar multa rescisória do Renato Gaúcho. Mas a gente vai perder dinheiro se a gente não ficar bem colocado no Campeonato Brasileiro. A gente pode acabar saindo cedo, precocemente. Nem é perder dinheiro. A gente pode acabar sendo eliminado Sul-Americana. Pensa. Você não é o gestor? Pensa. É melhor você tirar as ervas daninhas do que você deixar do jeito. Tem jogador aí que não deveria estar no Fluminense. Tu pegou? Beleza. Vai jogar? Não sei. Se não sabe, tem Volta Redonda. Eu tô super afim do Volta Redonda permanecer na Série B. Se eu emprestar um João Neto para a Série B, emprestar o Felipe Andrade, que eu acho que eram bons jogadores, o Wallace Davi, que tá ali, mas não joga, Volta Redonda, eles vão pegar ali. Ah, mas tem que pegar um time que tenha torcida para sentir a pressão. Cara, os caras têm que jogar. E se eles jogarem em um ambiente, às vezes, sem pressão, é melhor. Pressão molda caráter? Sim, mas a gente também não precisa ficar forçando a barra. Né? Tu pega um Hendrick, tu pega um Estevão da vida. Será que eles ficaram escutando pressão o tempo inteiro? Não, eles receberam apoio. Vai lá, guri, dribla. Vai lá, guri, chuta. Não, pô. E aí eu volto um monte de questão. Tá faltando alguma coisa pro Fluminense engrenar. Só que enquanto o Fluminense não engrena, a gente fica à mercê de ver esse Fluminense letárgico, sem gás, refém de Arias. E aí o Arias não jogou hoje, não, o Arias estava em campo, mas não jogou. O Fluminense não jogou. O Fluminense poderia ter colocado o Ganso em campo quando o Fluminense fez aquele primeiro gol. Vamos diminuir a velocidade deles? Coloca o Ganso. Aí não colocou o Ganso, continuou jogando do jeito que tava tocando pra lá, tocando pra cá, achando que o jogo tava ganho. Cara, como é que um time de profissionais acha que o jogo tá ganho 1-0 na casa dos caras, no tapete, com 10, 15 minutos de jogo? É tipo você achar que você leu o primeiro capítulo de um... É como você tirar, sei lá, 7, 8 no primeiro bimestre, parar de estudar porque você já acha que ficou aprovado. É como se você tivesse acabado de dar match no Tinder com uma garota e já acha que vai casar. São coisas assim que me fazem descrer que o Fluminense vai conseguir desempenhar um bom futebol. Vou nem falar um bom futebol. Se o Fluminense ficasse ganhando e jogando mal, beleza, mas não tá ganhando e não tá jogando bom futebol. Então, desculpe torcedores, mas acredito que todo mundo tenha visto o mesmo jogo. Se o Fluminense não melhorar, se o Fluminense não voltar a jogar o que jogou, ou primeiro tempo contra o Bragantino, a gente vai tender a cair pra caramba. Então é isso, galera. Espero que segue a página aí do jogo. O que você está achando agora do Renato Gaúcho? Vou até fazer uma perguntinha aqui para Gaúcho. Eu, pessoalmente, Diniz não estaria fazendo isso. E olha que eu fui a favor da saída do Diniz na primeira vez e na segunda vez. Espero que ele melhore. Ninguém está oferecendo, mas de certa forma a gente está falando sobre aquilo que está acontecendo. O que está acontecendo é que não tá nada bom.